Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez no estúdio do Jesus e Eu Podcast para a gente bater um papo, tá bom? Espero que a sua vida esteja fluindo do Espírito Santo, que a sua casa esteja servindo ao Senhor Jesus e que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá bom? Nós iremos bater um papo, mas antes, vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. É isso aí, meus queridos. Vocês estão assistindo o Jesus e Eu Podcast. Vamos bater um papo agora. O nome dele é Everton Carneiro. Ele é pastor da Igreja Nações em Cristo na cidade de Cambé. Pastor Everton, seja bem-vindo ao Jesus e Eu Podcast. Pastor Wilson, uma alegria estar com o senhor aqui hoje. É uma honra estar podendo participar desse podcast que tem alcançado tantas pessoas e tem um propósito lindo por ele existir. Então eu me sinto honrado, privilegiado e daquilo que eu puder ajudar, minha força é pouca, mas está à disposição. Amém. Para quem não sabe, né, eu conheci o pastor através do Nani Azevedo, né? Que coisa interessante, né? Foi. E o Nani Azevedo esteve na sua igreja e eu acho que foi a Cris que me ligou dizendo, sabia que o Nani vai estar em Londrina? Eu falei, não, vai estar lá no pastor Moisés Cortez. E eu liguei para o pastor Moisés Cortez e falei, o Nani vai estar com você? Vai. Eu falei, puxa, rapaz, eu queria fazer um podcast com ele. Ele falou, não, mas no sábado ou domingo, né? Ele E está contigo, né? Isso, domingo. Daí ele me passou o seu contato e eu liguei, eu falei assim, puxa, não conheço o pastor Everton, mas vou ver se ele libera o Nani para a gente fazer o podcast, né? Quando eu liguei para ti, ele falou, claro, pastor, está à disposição, eu levo ele aí, né? Foi mesmo. Então quero agradecer por ter liberado o Nani. E depois o Nani veio aqui, a gente fez o podcast, ele falou tão bem, falou, pastor, você tem que trazer o pastor Everton. E hoje nós nos tornamos amigos, já veio aqui, pregou 2 vezes na igreja, Foi né? uma bênção, foi uma bênção, foi. Inclusive no sábado agora do aniversário. Foi lindo, né? 29 anos, né, pastor? 29 anos. Eu me senti tão honrado de estar com o senhor nessa data, né? Como o senhor falou, nós somos pastores ali em Cambé, da Igreja Nações em Cristo, que nós temos 4 anos, né? E olhar para uma história de 29, primeiro é inspirador. E segundo, a gente vê que a bondade e a misericórdia de Deus, ela é tão linda que ela nos faz enxergar aquilo que nós não enxergamos. Como que nos dias de hoje as pessoas não valorizam o tempo, né? E você vê uma igreja com 29 anos, crescendo, linda, cada vez alcançando vidas. O desafio é grande, né, pastor? Mas grande. A gente fica tão feliz de ver 29 anos de uma igreja, que um dia Deus nos permita também ter os 29. Com certeza, com certeza. E se ele não voltar, né? Essa. Mas se ele voltar, é sinal de missão cumprida também, né? Tá tudo pago. E como é, pastor Everton? Sempre morou em Cambé? Ou é de outra cidade? Sempre foi crente? Como que é? Não, eu sou de São Paulo. São eu Paulo. nasci... Que lugar de São Paulo? Da Moca. Na Moca. Da Moca, bairro muito bom, eu gosto demais da Moca. A Moca diz que é bairro de gente chique, né? Não, é bairro tem muito italiano lá. Muito italiano. Muito italiano, tem a Esfirraria Juventus, tem o time do Juventus. A Moca tem... O pessoal fala assim, né, que a Moca é um lugar meio que fora de São Paulo, assim, né? Ela da Zona Leste, ela é o primeiro bairro. Quando você vem pela radial ali, vai entrar começar a Zona Leste, é o primeiro bairro. Tem a parte, assim, mais histórica dela, né? Tem ali na Presidente Wilson, ali onde ficavam aquelas indústrias antigas, Ford,
Antártica, Açúcar União. Então, hoje em dia virou outros galpões lá. Mas eu gosto muito lá. A minha irmã ainda mora na Moca. Ah, a família mora lá. O meu pai mora ali próximo ainda. Então eu nasci e cresci naquela região. E eu estou aqui no Paraná vai fazer 7 anos agora. Ah, faz pouco tempo, então. Faz pouco tempo. A minha mãe é de Londrina. Ah, sua mãe é de Londrina? Minha mãe é de Londrina. Minha mãe, meus tios, minha avó. Então eu sempre vinha passar férias aqui em Londrina. E quando eu e minha esposa, há 7 anos atrás, nós queríamos sair de São Paulo. E aí nós estávamos orando para sair de São Paulo e ficamos entre Maringá e Londrina. Ficamos entre Maringá e Londrina. E por ter já família em Londrina, optamos por essa cidade linda. É muito bom. Meu Deus, amado. Eu nasci e cresci em São Paulo, mas assim, eu adotei essa Londrina e Cambé, né? Sim. Porque olha só, quando eu vim pra cá, logo eu vou morar em Londrina. Eu fico aqui morando em Londrina durante ali 2 anos. E aí eu tava procurando algum terreno para poder fazer a casa e tudo mais. E pela providência de Deus, foi em Cambé. Ah, é? Foi em Cambé. Não tava assim, Sim. foi em Cambé. A minha esposa, mas pra escola das crianças, né? Vai dar aí uns 12, 10 minutos. Eu falei, amor do céu, de São Paulo pra você andar, você gastava meia hora, 12 minutos não é nada. Pra gente às vezes é demorado aqui, mas pra quem morou em São Paulo... Ó, aqui tudo é perto. Aqui não tem trânsito, tudo é perto. E aí aí Deus deu graça, a gente fomos morar em Cambé. Depois de cerca de 1 ano ali, nós assumimos uma igreja em Cambé. Puxa. Em Cambé. Mas quando morava em São Paulo já servia ao Senhor, já... Como que era a vida lá? Não, eu não nasci em berço cristão, né? Meus pais sempre me deu princípios e valores, mas não tinha nenhuma igreja a qual frequentavam, algo parecido assim. Então eu não nasci dentro de um berço evangélico, vamos dizer assim. A minha conversão, ela acontece num momento assim da minha vida onde eu tinha casado, tinha um tempo ali já, se não me engano, acho que com 6 meses de casado. E eu falei, não quero essa vida pra mim não, eu quero voltar pra vida que eu era, que eu gosto, que eu gostava, né? Sim. Que era bar, bebida, droga, à noite. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim não. E aí eu saio de casa. E quando eu saio de casa, um vazio tomou a minha alma tão grande que me fez lembrar que há anos atrás, lá quando eu tinha 17 para 18 anos, eu tive um encontro com Cristo. Na igreja, pode falar, né? Pode. Na igreja Renascer em Cristo, Sim. lá na Lins de Vasconcelos. Conheci Jesus lá, eu fui num culto, aceitei Jesus. Quando tinha 19 anos. 18 para 19. 18 para 19, isso. Fui num culto, aceitei Jesus, no outro culto foi lindo, no terceiro culto eu me batizei já. Porque ela era... Então, todo culto tinha batismo, né? Sim. E aí acabei me batizando. Só que eu não permaneci, mas ficou uma semente ali no meu coração. E depois de anos e anos e anos, quando veio essa situação no casamento, no vazio, e infelizmente eu trilhei um caminho assim onde nunca precisei viver internação, mas durante muito tempo bebi demais, usei muita cocaína. Então isso foi, né, se somando até que quando culminou que eu saí de casa no meu casamento, aí juntou tudo, né, veio um vazio e eu lembrei de que tinha um dia da igreja. E aí eu conheci a SOS Jesus em São Paulo e ali começou um processo. SOS Jesus, o que seria? O nome SOS Jesus, a igreja a qual o pastor Paulo há 30 ou 31 anos atrás começou esse trabalho lá em São Paulo. Deus deu essa direção para ele, que aquele lugar seria um lugar de socorro. Ah, entendi. Seria um lugar de socorro. Então SOS é Save Our Soul, né? Salve nossas almas. Deus deu essa direção de dar esse nome para ele, SOS Jesus. É uma igreja linda. Hoje ela tem em Portugal, acho que tem mais 2 no interior de São Paulo. E tanto que quem pastoreia hoje essa igreja é o pastor Bruno, um amigo meu. Então ali que acontece a minha conversão realmente. Foi um processo, né? Eu fiquei durante algum tempo ali lutando para Deus me libertar. Não foi do dia para noite. Não foi assim, Um processo bem difícil, né, pastor? E foi um processo de... igual a batida quando a gente olha para um eletrocardiograma, né? Sobe e desce, sobe e desce. Eu aprendi uma coisa assim, né? No dia que ficar reto é porque acabou. Então a vida sempre vai ser sobe e desce. Sim. Então nesse sobe e desce, até que um dia
Eu muitas vezes querendo desistir, o pastor Paulo vindo atrás, e não, continua, vamos, sabe assim, e foi um processo que demorou anos, não foi, foi anos, não foram vários, assim, coisa de 1 ano para 2 anos, assim, que eu fiquei naquilo, né, lutando contra aquilo. Então, aí Deus acabou me dando, graças a Deus, me libertou, e aí começou um processo, né, na nossa vida, começamos a servir a Jesus ali, a minha esposa se batizou lá. Só uma pergunta. Qual a importância de ter alguém, né, quando alguém está atravessando um momento como esse que você atravessou, qual a importância de ter alguém do seu lado ali para dizer, não volta para esse caminho? Qual a importância de ter alguém aconselhando? Porque, na verdade, conselho um monte de gente dá, né? Mas existem aqueles que são, vamos dizer assim, preparados por Deus. A gente sabe disso, né? Existe aquele que dá conselho aleatório. Mas existem aqueles que a gente percebe que foi Deus que colocou na vida da gente, né? E paga um preço, não apenas do conselho, mas de oração também. Qual a importância de ter uma pessoa assim? Pastor, olha, hoje, né, com o entendimento que nós temos aí da palavra de Deus, o evangelho não é para quem caminha sozinho. O evangelho sempre será de 2. Jesus enviou de 2 em 2. Sim. Tem uma parábola em Lucas 10 do bom samaritano, né? Um homem desce sozinho. Ao descer sozinho, ele é roubado. Ele é deixado como morto. Então o evangelho não se caminha sozinho. O pastor Paulo, ele tinha uma história similar com a minha. Ah, é? Similar com a minha. Durante muito tempo também teve problema com bebida, com droga. Também não acreditava em casamento e família. Então, quando Deus me coloca na vida dele, ele entendia o que eu passei, porque ele passou. Então ele sabia que era sabe assim, que não é que... Muitas vezes, né, a gente escuta assim, fala assim, isso aí é falta de caráter. Não, é uma doença mesmo. É uma doença. Que não se vence sozinho. Então, o que acontece, pastor? Quando nós decidimos mudar, tem lugares que eu não sei como eu saio. Eu preciso de uma mão me tirar dali. Para nascer, eu tenho que uma mão me puxar para fora. E no nosso último dia, uma mão de um homem vai me pôr para baixo da terra, até que ele volte. Sim. Então, caminhar sobre um lugar onde Deus vai te curar, nós muitas vezes precisamos entender que pessoas, seres humanos, vão caminhar conosco, nos ajudando, aconselhando. O senhor falou, né, que tem uma diferença muito grande entre conselho e opinião. Exato. Opinião qualquer um dá. Qualquer um dá opinião. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem as suas verdades prontas. E conselho é para quem te ama e quem é especialista. A gente nunca vai... Eu dou esse exemplo na igreja sempre. Se o meu carro quebra, eu não levo na padaria. Eu levo no mecânico. Porque ele é especialista. Sim. E nós muitas vezes ouvimos conselhos de quem não nos ama ou não é especialista, não conhece o que está falando. Então, o conselho de quem ama é especialista nos faz continuar. Então, nesse processo todo, ele foi aquela pessoa que olhou com amor, e não foi apenas aquela pessoa que, como, sabe assim, você não muda, vai ser sempre assim. Toda vez ele estava com a mão estendida, uma palavra de apoio. Quando precisava, ele apertava. Então, nesse processo todo assim, ele foi enviado por Deus mesmo para fortalecer, para poder dar direção. E o que acontece, pastor? Tem alguns tipos de pessoas, tem 2 tipos, né? Tem a pessoa que tem conselho e não pratica. Tem pessoas que não têm conselhos porque não decidem ter conselhos. Se eu tenho alguém que está me aconselhando, eu preciso ouvi-la, não somente ouvi-la, fazer. Porque se eu só ficar ouvindo, vai ficar apenas no campo teórico. Então aquilo que as direções que ele foi me dando nesse processo todo, foi me ajudando a encontrar uma saída para esse momento da minha vida. E hoje, quando pessoas que chegam e tocam as nossas vidas, a gente consegue entender que as pessoas falam assim, eu não tenho força para continuar. É porque precisa de alguém fortalecendo mesmo. Mas não tem um ponto interessante aí? É claro que nós não vamos viver todos os problemas para a gente saber como é. Sim. Mas no caso dele, ele passou pelas mesmas coisas, né? Então ele tinha autoridade, não era uma opinião, era um conselho porque ele havia passado por aquilo. E às vezes nós não conseguimos entender durante a nossa trajetória, a nossa caminhada, que aquilo que nós passamos é uma forma da gente poder abençoar outras pessoas. Porque uma coisa é eu falar o que eu acho, né? O que eu penso ou o que eu vi. Outra coisa é eu ter vivido aquele problema e eu poder falar. Aí eu vou falar com autoridade.
Então ele tinha autoridade para falar contigo. E hoje você tem essa experiência, né, na sua vida como pastor. Claro que quando chegar alguém, você vai falar com experiência. Você vai falar assim, olha, eu passei por isso. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. É mais ou menos assim? É sobre isso mesmo, pastor. O que acontece, né? Por ele ter passado por isso, ele sabia aonde doía. E as minhas feridas em Cristo curadas tornam-se remédio para outras pessoas. Sim. Olha o que aconteceu, pastor, comigo. Quando Deus está me levando para o ministério, pouco tempo depois, acho que com 6 meses depois eu assumi a igreja lá em Cambé, coisa assim de 6, 7 meses anterior a isso, eu tive uma coisa chamada desfiladeiro unar. Eu nem sabia o que é isso. Nunca ouvi falar isso, não. É um nervo que sai, tem na mão, tem um nervo que vai para os 3 dedos e um que vai para esses 2 dedos. Ele passa por trás da clavícula, enfim, é um nervo que tem aqui, bem fino. O meu pensou que eu perdi o movimento da mão. Eu perdi a minha mão direita e não foi assim um processo. Começou a doer uma segunda-feira, na quarta-feira eu não mexia a mão. Não mexia mais a mão. Rapaz. Fui procurar um médico, aí fui no ortopedista, ele falou que não, aí era neuro, né? Pra encurtar a história, eu tive um diagnóstico de que minha mão não voltaria mais a mexer. Ela começou a atrofiar, ela ficou fininha, mais fininha. A mão, tanto que nesse processo eu tive que aprender a comer com a mão esquerda. Que coisa. Eu tinha perdido a mão direita. E assim, foi assim, de um dia pra noite. Perdi a mão direita. E o diagnóstico era, vamos cuidar da mão esquerda, porque ela também está comprometida, por causa desse processo desse desfiladeiro unar que chama essa doença. Então, eu fiquei naquela situação, falei, Senhor, o Senhor não está fazendo isso comigo. Por quê, pastor? Por eu não ter tido nunca na minha vida assim, nenhuma comorbidade, nenhuma doença que me impedisse de fazer alguma coisa, vou abrir o coração. Pessoas que quando ficavam perto de mim muito doentes, eu falava assim, isso é um pouco de frescura. Dá pra continuar. Sabe assim, porque eu sempre não dava assim uma febre, eu ia com força. Então, eu tinha isso dentro de mim. Aí, quando Deus me dá isso, quando Deus me dá essa situação na minha mão, eu vi que tem horas que realmente você quer, mas você não pode. Que tem limitações que o corpo te dá, que a saúde vai embora. Por mais que você queira, você é impossibilitado. E da noite pro dia. Segunda-feira a mão mexia, na quarta ela parou de mexer. Assim, do dia pra noite. E aí eu comecei, né, nesse processo todo, fiquei bravo com Deus, fui tentar entender. Aí começa aquelas loucuras da cabeça de pensar tantas coisas, né? E o meu filho Bernardo, que hoje tem 6 anos, ele tinha um aninho, um pouquinho ali. Eu não tinha mais força na mão direita, não conseguia pegar no colo. Rapaz. Eu não conseguia pegar no colo. Então, um dia, nesse processo todo, aquele dia eu saí de lá, mas eu chorei tanto. Eu fui com um cliente meu comer no restaurante japonês. E eu não tinha mão direita. Como que eu como com um palitinho com a mão esquerda? Se com a mão direita já é uma luta. Eu ia falar isso. Não, já é uma luta. E aí eu tive que pegar um garfo ali, só com a mão esquerda. Quando eu saí dali, eu chorava. Mas eu chorava. E ali, né, nesse momento que eu chorei, cheguei em casa, continuei chorando. O Espírito Santo me deu uma paz no coração, que na semana seguinte eu fui fiz os exames novamente, e fui entregar pro médico. Falei, doutor, tá aqui, ó, os exames. Se Deus quiser curar minha mão, ele cura. Se ele não quiser curar, não tem problema, eu aceito. Tá aqui né, esperando que ele abrir. Não, tá curado. Tá tudo igual, vai estar do mesmo jeito, não mudou nada. E eu falei, Deus, amém. Só que dentro do meu coração eu aceitei. O diagnóstico que eu tinha, que eu não mexia a mão, no dia seguinte ela voltou a mexer, não, continuou. Aí só que eu aceitei no meu coração aquilo. Depois de uns 2 meses eu tive que começar a usar uma tala na mão, porque como ela tava só osso, não tinha mais, era só pele e osso a mão. Não tinha musculatura na mão, era só pele e osso. Aonde eu batia doía demais, então eu tinha que usar uma tala para ela poder continuar aberta e tirar os impactos da dor dela. Nem consegui trocar a marcha do carro, eu consegui automático, nada. A mão não servia para nada. E aí, do dia pra noite, eu comecei a sentir a mão voltar. Depois de uns 3, 4 meses que eu tô usando essa tala na mão, ela começou a voltar. Começou a voltar. E pra resumir, hoje ela mexe de maneira normal, natural. Mas qual que é o ponto aqui? Como eu sabia que nós estávamos para assumir uma igreja ali pra frente, eu conseguia saber que as pessoas ficam doentes.
e que não é frescura. Tinha que fazer faculdade, né? Deus falou assim, eu vou te dar uma comorbidade para você entender que as pessoas ficam doentes e não é frescura. Eu ia pensar sobre isso, né? Eu ia falar assim, imaginou um membro chegar e falar assim, tô com dor nas costas. Isso é frescura. Vai. Então, Vai. eu era desse tipo, eu preciso falar, mas assim, não é que eu não me doía pelas pessoas. Sim. Só que dentro de mim, como nunca tive aquilo, pra mim, eu falei, não, você tá doente é frescura. E não é, as pessoas ficam doentes. Fica doente. Elas ficam impedidas de fazer. E da noite pro dia, muitas vezes, né? E Deus sabe como fala com as pessoas. Pra eu entender isso, ele teve que colocar em mim. Falou, vou te colocar pra você entender que né. E hoje, que eu curo também. Que eu curo também. Pastor, passado isso, não, os médicos falaram assim, não sei, voltou. Assim como foi, voltou. Nem os médicos tiveram explicação? Voltou, assim como foi, voltou. Mas os médicos não deram nenhuma explicação? Não. Ele falou assim como foi, voltou e não tem explicação. Assim como deu. Por que deu? Ninguém sabe. Deus ninguém explica. E por que voltou? Também não sei. E eu queria menos ainda saber. Eu falei, sei que voltou a mão. E a mão voltou. E dentro desse processo aí, quando você saiu de casa, a esposa jogou a toalha ou ela ficou em oração, acreditando? Ela ela não ainda conhecia Jesus também. Ela também não conhecia. Não conhecia Jesus. Quando eu tô, depois de uns, acho que 3 ou 4 meses fora de casa, o vazio começou a apertar, e aí eu decido voltar. Só que aí foi quando eu conheci o pastor Paulo. Ele falou, volta pra casa. Aí eu voltei pra lá. E ela recebeu de boa? Me recebeu de boa, graças a Deus. Eu até brinco assim, eu dei uma chance pra ela, né? Brincadeira. Ela vai assistir depois, ela vai confirmar se é verdade. E o que acontece, pastor? Aí eu comecei a ir pra igreja, eu falei assim, nós precisamos pra igreja. E comecei a levar ela pra igreja. Olha como que é as coisas. No primeiro culto que ela foi comigo, o pastor Paulo, era época do Facebook ainda, mas ele bateu no Facebook e começou a falar, porque quando eu era assim, ela falou assim, tá vendo, não pode nada e tudo é sempre assim, eis alguma coisa, né? Eu falei, vixe, aqui vai dar problema, hein? Mas ela continuou. E ali nesse processo, Deus foi trabalhando no coração dela, ela se batizou e hoje é uma pastora da casa do Senhor. Glória a Deus. Então foi assim, né? E o que acontece? Eu creio também que Deus restaura. Sim. Eu creio que Deus tem poder para poder mudar a história. Eu creio em tudo isso. E nesse processo todo, o que eu aprendi em Deus, né? A gente muitas vezes acha um Deus tão distante que Deus ele tá conosco todo o tempo nas coisas pequenas e grandes da vida. De repente, precisei passar por todo esse vazio, essas situações, para poder ir conhecendo Deus. Deus, ele se manifesta para as pessoas como elas entendem. E eu, naquele momento, eu precisava de alguém me apresentar Deus. Alguém me ensinar sobre Deus. Porque eu não sabia nada. Então, mas se você não tivesse essa caída, alguém poderia ser usado por Deus para te alcançar. Mas a forma de Deus é diferente, né? Porque, na verdade, você passou por uma faculdade. Deus tratou com você não apenas uma situação, mas tratou outras situações, muitas. É como se fosse uma preparação, né? Foi muitas. E olha só, pastor, né? Dentro desse processo, né? Quando a gente, né, inicia o trabalho na igreja, também tem pessoas assim, pastor, que elas, vou dizer assim, elas são forjadas para o ministério. Então, desde pequenas, estão sendo preparadas para... Sim. Não era o meu caso. Nem o meu. Olha só, pastor, não era o meu caso. Sabe assim, nós não nascemos no berço evangélico, fui cursar teologia depois, né? Então, então tudo o que eu conhecia de igreja, como obreiro, ali auxiliando, pregando ali uma vez ou outra, mas pastorear é uma outra coisa. Mas quando veio de São Paulo para cá, você veio já na intenção da igreja, ou você veio em sentido comercial? A igreja, nunca tive intenção de ser pastor de igreja, mas nunca tive intenção de ser pastor de igreja, mas nunca. Quando eu venho para cá, nós procuramos uma igreja. Aí nós encontramos uma igreja, ficamos lá durante um tempo, e essa igreja, ela decide começar uma igreja em Cambé. E aí o pastor nos envia. Só que desse processo de eu chegar aqui e ele nos enviar, eu não queria. Eu não queria. Eu não queria. Geralmente é assim, né? Eu não queria, porque tinha trabalho, filho, até brinco assim, né? Cachorro, papagaio. Então tinha tantas coisas que a gente usa como desculpa. Mas o que aconteceu? Nesse processo todo de eu não querer, era temor e também um pouco de desculpa, porque é uma responsabilidade grande. Sim. Muito grande. É uma responsabilidade grande.
nesse processo todo, o que que um dia, eu tava em casa, pastor, aí eu até falei com a minha filha sobre isso ontem. Ela falou assim, papai, qual que é o meu propósito na igreja? Na igreja, né? Eu Que falei, bonitinho. eu falei, filha, deixa eu falar uma coisa pra você. O que que mais mexe com você, eu usei essa palavra, né, que te irrita na igreja? Ela falou assim, como assim, papai? O que que você vê que mexe com a tua alma, assim, que você fica brava? Ela, papai, eu não gosto quando as coisas estão desorganizadas, eu não gosto quando a pessoa... Eu falei, então, filha, é por aqui, porque aquilo que mexe com a tua alma, Deus te dá a capacidade para poder corrigir aquilo. Então, Tremendo. então tá por aqui o teu propósito, né? Então, se talvez você é uma pessoa que organiza, que ajunte as pessoas, ela não gosta de pessoa separada, que ajunte as pessoas, né? Então, tá por aqui, filha. Então, nesse processo todo, o que na igreja, pastora, aquilo mexia com eu ficava maluco. Não ter exposição bíblica, e, e negociar, usar a igreja como um balcão de negócio. Aquilo me arrebentava por dentro, E aí, um dia eu tô em casa, olho pra minha filha, Deus fala assim, tudo aquilo que eu te permiti ver é que eu vou te capacitar para poder se levantar. Não que você vai ser a voz do contra, nada disso. Mas a opção é tua, de você querer deixar para eles algo melhor. Sim. Aí aquilo mexeu comigo, eu chorei e falei, eu vou. Senhor, eu não sei. E hoje a minha oração é, não sei. Porque o que eu aprendi, enquanto eu não sei, eu preciso depender de alguém. O senhor tem 29 anos, eu tô com 4, tem coisas que assim... Mas isso não quer dizer nada. Mas o que eu ia falar? Tem coisas que talvez eu não precise errar. Se eu tiver um amigo como o senhor, pastor, nessa direita, o que que é aqui? O que nessa, sabe assim, alguém que te aconselhe. Mas isso é sempre uma mão dupla. Uhum. Vai e vem. Deus tem dado para os mais jovens hoje coisas que no passado não teve, não se via. E eu tenho louvado a Deus por isso, sabe? Porque a gente vai aprendendo, porque até que a gente morra a gente vai aprender. Não tem idade, né? Não. Então o fato de ser 29 ou 30, 40, isso não quer dizer nada. Agora o que eu sei é o seguinte, eu tiro de você. Entendeu? Eu aprendo contigo. Glória. Se você aprende comigo, não sei, mas eu aprendo contigo. Eu estou observando aqui, eu estou vendo ali. Como que é? Entendeu? E o que é de Deus, a gente percebe que é de Deus, né? Claro, pastor. Não é verdade? Mas sem dúvida, a gente discerne, né? Sabe, pastor, uma coisa que assim, né, eu tenho visto, o senhor pode até me corrigir, a nossa geração é uma geração que ela tem, talvez, uma geração que mais tem acesso à informação sobre coisas da Bíblia, sobre cursos. Sim. Antigamente era tudo muito, talvez, menos e mais caro. Hoje você tem acesso a muito mais coisas, muito mais informação. Uma criança, acho que 12 ou 13 anos, ela tem mais informação do que o último imperador romano. Ela tem muito mais informação do que o último cara que foi imperador do romano. Então, essa geração nossa, ela tem muita informação, mas o conhecimento ela é pouco. Mas quando o senhor fala sobre, né, nós como os pastores nos prepararmos, o que eu, durante um bom tempo, eu observei? Glória a Deus por isso, nós estamos estudando mais, estamos buscando mais, nos preparando mais. Aonde foi que Deus falou no meu coração que buscar conhecimento é importantíssimo, estudar é importantíssimo, se atualizar é importantíssimo. Só que se eu ficar só nesse base do conhecimento da informação, eu vou negar aquilo que sempre será o evangelho, experimentar Deus. Que continua sendo uma vida de oração, uma vida com Deus. Então, uma coisa não anula a outra, uma coisa complementa a outra. Eu conheço, mas experimento. Eu estudo, mas eu busco. Então, uma coisa vai buscando a outra. Nós vemos, talvez no Brasil um pouco menos, na Europa, por exemplo. Na Europa, o evangelho ele decaiu demais. Nas igrejas onde pegou grandes homens, hoje é par, né? O que acontece? Tem uma pesquisa que saiu recentemente americana que ela fala assim, né? Eles se preocuparam muito com o conhecimento. Uma ideia de homem, ela tem começo, meio e ela tem um fim, ela acaba. O que renova a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu nego as manifestações, e aí eu peço desculpa para quem, né, não entende assim, quando eu nego as manifestações do dom do Espírito Santo de Deus, falar em línguas, cura, maravilhas, e eu acho que ficou para aquele tempo, eu estou negando isso aqui. Continua acontecendo, porque o que vai deixar essa palavra viva é o experimentar a Deus. Então, eu conheço, mas eu experimento. Tem
tem algumas linhas em nossa igreja que elas experimentam muito, mas não querem conhecer. E aí acaba fazendo essas loucuras que a gente vê por aí. Pacote de sal, essas coisas que a gente vê E por aí. assim por diante. Então, aí, num outro extremo, as pessoas buscam muito, mas não negam a experiência. Então, é o conhecimento com a experiência. Essa geração nossa que tem aí esses jovens pastores, assim, que estão se levantando, que possa, né, ter conhecimento e não negar a experiência com Deus. Sim. Porque Deus derrama sobre a vida do homem, né? Assim, falamos esses dias sobre Moisés, né? O Senhor disse o seguinte: olha lá, Moisés, teu povo se corrompeu. Mas não é o povo de Moisés, é o povo de Deus, né? Uhum. O povo se corrompeu. Vai lá porque o negócio está bonito. E aí eu não vou mais com vocês, eu vou enviar um anjo à frente de vocês. Moisés disse o seguinte: Senhor, as pessoas hoje estão querendo anjo, estão querendo trocando de anjo, né? Esse teu anjo é fraco, troque ele, Meu Deus. né? E ele disse: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Ou seja, Moisés optou pela presença de Deus, né? E hoje a gente vê muitas pessoas optando por outras coisas, tá bom para elas. E elas seguem a vidinha delas, né? Você vê, pastor, por exemplo, né? Quando, e tudo bem no começo, o senhor, talvez outras pessoas chegarem para o evangelho porque precisam de algo. Nós Sim, sempre sim. certo por isso. Sim. O que me preocupa é que quando a gente vai conhecendo e experimentando a Deus, continuamos com essa mentalidade. Nós lemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 9 e 10, que o diabo fala para Jesus: se você me adorar, eu te dou isso aqui. Então, é uma adoração por troca. Então, toda vez Barganha, né? toda vez que eu adoro a Deus para poder pegar uma coisa, isso aqui, quem deu esse fundamento não foi Deus. Então, nós não adoramos a Deus porque Ele vai nos dar alguma coisa, porque Ele é Deus. E quando a gente tem esse entendimento assim, que eu te adoro porque o Senhor é Deus, as coisas tornam-se secundárias. E aí, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, não está negando as coisas, serão acrescentadas. Quando eu faço de Deus o meu fim, não o meu meio, o que nós percebemos em algumas pessoas na igreja? Eu uso Deus como meio. Eu quero ter proteção para minha vida. Deus é o meio que me protege. Eu quero prosperar. Deus é o meio que me prospera. Ele não é fim, ele é meio. E quando eu entendo que tudo que eu tenho ao meu dispor é meio, porque o meu fim é Deus, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega. Então, eu busco a Deus porque Ele é o fim das minhas coisas. Aí a gente começa a olhar para as coisas não como prioridade, mas como meio. Por exemplo, eu trabalho, tenho uma profissão. Eu não sou isso. Isso é um meio de vida a qual eu me sustento. É o meio, não é o fim, porque o nosso fim é Cristo. Então, quando nós entendemos que a nossa vida, ela passa por trabalhar, mas tudo isso aqui é meio para poder a gente ter um principal, que é Jesus Cristo. E nós, hoje, como igreja, nós ali em Cambé, nós estamos vivendo o quê? Não é fácil a gente falar nesses tempos de hoje sobre, não é que um evangelho que precisa renunciar ainda, você precisa, Hoje uma das coisas mais difíceis é a renúncia, né? Vida com Deus não muda, ela vai ser sempre a mesma coisa. A maneira como a gente se comunica, ela se atualiza. A maneira, não a mensagem. A mensagem é sempre a mesma. A mensagem é sempre a mesma. E a gente está muito feliz ali, pastor. Amém. Só uma pergunta, voltando um pouquinho. Uhum. Aí vocês vieram para Londrina, né? Isso. Tem uma empresa, e aí a esposa já estava crente, Já né? estava crente. E como é, pastor? É porque eu tenho um amigo que é assim também. Ele tem uma empresa e ele pastoreia uma igreja. Uhum. Como é você conseguir conciliar as duas coisas? Na verdade são três, né? São, né? Na verdade? Primeiro a família, né? Primeiro é Deus. Isso. Segundo vem a família, né? Uhum. Você tem uma empresa. Isso. E você tem a igreja sobre a sua responsabilidade. Como é dar conta de tudo isso e você poder falar o seguinte: olha, eu tenho feito com excelência? Desafiador. O que acontece, pastor? Se não organizar de maneira assim, como quase que um relógio, dá problema. Porque você acaba priorizando uma coisa e deixando outra. E o que acontece, né? Hoje em dia, eu até falava com um amigo meu, empresário de São Paulo, ele falava assim: as pessoas acham que para um homem ser próspero é ele ter muito dinheiro. Não, é ele poder ter controle sobre o tempo dele. Administrar, né? Sobre o tempo dele. E ter tempo para poder fazer as coisas no tempo dele. E o que acontece? Porque tem pessoas que só têm dinheiro, né?
E mais nada, e mais nada. E o que acontece? Como o trabalho, a família, os filhos e o ministério te demanda tempo, e nós temos 24 horas de um dia. Eu até falei uma vez sobre isso, né? As mesmas 24 horas que eu tenho é a mesma que o Steve Jobs teve na época dele. Por que talvez um faça menos, outro faça mais? Porque talvez eu aprenda a organizar as coisas do dia. Eu não começo meu dia sem saber o que eu vou fazer. Eu não começo meu dia. Hoje eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Tal hora eu faço isso, tal hora eu faço isso, tal hora eu faço isso. Chega a ser metódico? É. Só que se eu não dividir a minha vida no que eu vou fazer, e tem hora de fazer nada também. É isso que eu ia falar. Não quero fazer nada. Então, se eu não conseguir dividir isso e me policiar a fazer isso, eu vou ser sempre. Eu fico apagando fogo. Eu corro pra lá, vou pra cá, faço. Cheguei no final do dia, não resolvi nada. Comecei, não terminei. Tá cansado. E fez, mas não fez nada. Então, vai ter que colocar horários para as coisas acontecerem. Sabemos que algumas coisas podem fugir, porque é normal. Ter poder de se adaptar. Infelizmente, vou ter que puxar daqui e dali. Ter esse poder de se adaptar. Mas eu vejo assim, pastor. Pastorear hoje, se eu pudesse dar um conselho, se eu pudesse. Se a pessoa fala assim, olha, não, Deus me chamou para isso, fica só com isso. Sabe assim, não queira... Porque talvez alguns pastores falam assim, eu tô na igreja, mas eu quero começar um negócio. Fica só naquilo que Deus te chamou. Fala, Deus. Fica só naquilo que Deus te chamou. Fica só naquilo que Deus te chamou. Fala, Deus. Pastor, fica só naquilo. Porque, ó, a gente, né, até ouvi um pastor falar esses dias brincando. Ele falou assim, tinha eu e meu irmão. Meu irmão trabalhava, eu era pastor. Minha mãe falava assim, esse aqui trabalha, esse aqui é pastor. Só que hoje em dia isso tudo mudou. Por quê? Hoje, como pastor de igreja, é extremamente trabalhoso. Nós vivemos um tempo que tem muitos pastores que estão deprimidos, pastores que estão estafados, porque a demanda espiritual que você tem, ela é enorme. E outra, a alma também dessa pessoa também, ela demanda muitas coisas. Então, o que eu tenho aprendido, pastor? Dá para fazer tudo, dá, mas tem um limite. Tem um limite. Por exemplo, se você, a igreja, ela rompe a casa dos 500, 600 membros, não dá mais. Você vai ter que optar. Não dá mais. Eu consigo, você consegue. Só que você vai ter que ter uma equipe tão boa, que o coração bate igual ao seu. Eu falei. É aí que é o problema. Eu falei ontem na igreja com um casal lá, eu falei assim, olha, a maneira com que eu falo e você fala, ela pode ser diferente, mas o nosso coração precisa bater igual. Sim. O seu coração precisa bater igual ao meu. Sim. Então, o desafio para quem trabalha e quem pastoreia uma igreja é entender que ele vai ter que ter o Pedro, Tiago e João ali. Pedro, Tiago e João, que o coração bate igual. Por quê? Por exemplo, tem que fazer visita, você tem que ir aconselhar, porque não é só pregar. A gente acha que pastor é só pregar. Não, isso aí é uma parte. Eu acho que o mais difícil é aconselhamento. Aconselhamento. Na minha perspectiva. O aconselhamento é muito perigoso. Uhum. Você pode ajudar uma pessoa, você pode acabar de afundar. Pastor, Porque não é a sua opinião que vai levar em conta, né? É muito perigoso. Muito, pastor. Olha só, né? Você vai no médico, você tá com uma doença séria. Se ele te der um remédio com uma dose menor, você não cura. E se for maior, ele te mata. Exatamente. Então tem que ser certo. Então um pastor que entende que, olha, eu preciso ser assertivo nisso aqui, eu tenho feito o quê na igreja? Eu tenho levantado homens e mulheres que me ajudam. Qual que é a minha dificuldade na igreja? A minha, Everton, parte burocrática. Eu sou terrível com parte burocrática. Sabe assim, essa parte de papel, essas coisas assim, mas isso é meu. Eu sou muito ruim com isso aí. Arruma uma crise. É crise. Eita, crise. A gente conseguiu levantar umas crises lá. Então, hoje lá tem 3, 4 pessoas que eles cuidam disso pra mim. Então, são presbíteros da igreja, pessoas assim, Glória a Deus. por Deus, capacitadas, que cuidam. A gente só olha os relatórios, olha, entrou, saiu, fez. Então a gente só vai acompanhando. Então essa parte me consumia. Então eu precisei treinar essas pessoas com o coração batendo igual. Então a gente conseguiu vencer esse ponto. Aí tem todos os departamentos. Eu preciso ter em cada departamento alguém
que fale a mesma língua da igreja? Preciso. Só que para isso eu preciso treinar, e vai tempo. Aí eu preciso de tempo para poder as pessoas entenderem a cultura da igreja, a visão, a missão, o propósito da igreja. Então, eu estou naquele processo com 4 anos, nós estamos levantando as primeiras pessoas que estão caminhando debaixo desse propósito. E o que acontece? E tem o trabalho. Então, eu falo para a igreja, vocês podem mandar mensagem para mim a hora que vocês quiserem, só que eu costumo responder depois desse horário. Se for algo extremamente urgente, você vai me ligar. Você me liga, que a gente... doença, essas coisas assim, a gente para tudo, né? Mas... até aqui Deus tem dado graça. Tem momentos que, pastor, assim, eu falo, meu Deus, eu não vou aguentar. Nesse processo desses 4 anos, tinha dias assim que eu falava assim, meu Deus, eu não aguento. Porque você ficar virando toda hora a chave, agora eu sou empresário, agora eu sou pastor, agora eu sou pai. Não é que você é uma pessoa só, você é uma pessoa só. Só que você, nessas posições da vida diferente, e tendo a mesma autoridade, você chega uma hora que alguma coisa você vai negligenciar. E qual que era a minha preocupação maior? Negligenciar onde eu não posso, que é a minha casa. É que na empresa você lida de forma diferente. Né? Lá assim, né? Na família você lida diferente, na igreja... É diferente. Você é a mesma pessoa, mas... Então, só que acontece, e eu me preocupava muito em não negligenciar. Nós passamos agora por uma reforma na igreja, trocando o altar, as coisas lá. O que eu peguei? Falei assim, filhos, vem cá. O papai vai ficar uma semana, eu vou estar aqui trabalhando, tô aqui em casa, tudo, mas à noite eu vou ter que ficar na igreja até tarde. Vamos negociar aqui, uma semana, na semana que vem, aí a gente negocia. Eu negocio o que é negociável, agora tem coisa que é inegociável. Tem coisa que não dá pra negociar. Então, não, tudo bem, papai, então o papai tá aqui na igreja, então assim, não é sempre. Então, por quê, pastor? O pastor Paulo na época me falou isso, falou assim, ó, um pastor, ele perde os filhos no banco de trás do carro. No banco de trás do carro. Sai da igreja, os filhos estão aqui no banco de trás do carro. E vai aqui, ó. Aquele irmão, que não sei o que, estão ouvindo. Ou sentar na mesa, né? Também. Lá também é um lugar. A gente senta e só fala dos pecados da igreja. E nesse lugar, assim, né? Eles não têm maturidade para ouvir. E vão crescer ouvindo que a igreja é um lugar ruim. E não é. Pelo contrário. É a casa do Senhor. Então, a gente tem que se policiar para não... Uma coisa importante, pastor, que eu tenho feito com a minha esposa. Não só falar de igreja. Não falar só de igreja. Porque se a gente ama falar de igreja, não é, pastor? O tempo todo. Então, você vive isso, né? Então, é maravilhoso você falar. Então, a gente tenta se policiar para não falar só de coisa de igreja. Porque deixar só igreja. Só igreja, que a gente, né, tá. Então, eu tento me policiar com eles de não falar. Deus esteja falando com muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Muitos pastores. Olha só. Então, eu não falo só de igreja com eles. O meu filho vai levar, vai jogar um futebol, eu vou com ele, eu falo de futebol, sabe assim. E outra, isso eu tenho aprendido assim, eu não deixo também colocar a mão sobre eles, a igreja, falar assim, se é filho do pastor, você tem que dar exemplo. Eles são crianças como qualquer um. Qualquer um aqui. Acho que todos os pastores sofreram isso, né? Então, não se é filho do pastor, tem que dar exemplo. Eu falei, para. Ele vai dar exemplo porque ele é cristão, não porque ele é meu filho. Porque eles vão carregar um peso que não é para eles. Não é deles carregar. Então, eu sei bem o que é isso. Pastor, e assim, né, o que acontece? Por ter o pastor Paulo e o pastor Bruno, ele falou assim, olha, o pastor, ele falou assim, ó, durante muito tempo eu tive que viver sendo uma pessoa que eu não era, para poder, por causa disso. Aí eu tento, da minha maneira, não deixar ter esse peso sobre eles. Vocês são criança, chama atenção igual. Ontem mesmo no culto, antes deles ir para o departamento infantil, começaram a correr lá atrás umas crianças. Eu falei, para de correr as crianças agora aí. Pode ir para o departamento infantil, brincando com eles, né? Quem aparece no corredor, logo meu filho. Eu falei, filho, tem que ser bem você. Lorenzo, vai para lá. Assim, falei com ele brincando. O que acontece? Eu não deixo colocar peso sobre eles. E deixo bem claro para eles que filho de pastor não é crente. Não é crente. Nem pastorzinho. Né? Não é pastorzinho. Você não tem obrigação. Então você não tem obrigação de nada, de pregar, de tudo. Não, você não tem essa obrigação. Você vai. Eu tô tentando eles descobrirem o que eles querem fazer na igreja. Só que, pastor, num outro ponto também que me veio à cabeça agora aqui, eu falava com um casal fazem 2 semanas que um filho dele não quer ir pra igreja. 14, 15 anos. Ele, meu filho não quer vir pra igreja, o que eu faço? Eu falei, você sabe o que tem que fazer? Ele, não sei, pastor, você sabe sim. Eu falei, seu filho amanhã de manhã quer ir pra escola? Filho, vamos pra escola, que legal. O que ele vai falar a você? Não quero ir. Ele vai? Vai. Então, pronto, a resposta é essa pra você.
E quando tiver aqui, não tem muita opção. É que muitas vezes as pessoas querem que você assine uma coisa que eles já tomaram decisão. Então, não... Então, Decisão é dos pais, né? então, fala assim, ó, você... Agora, depois que cresce de maior, você não tem como... Não, aí, acabou. né? Então, você não tem mais controle, mas quando tiver, é assim que funciona. Então, pastor, eu tenho tentado dividir a minha vida como trabalho, igreja, a família, da menor maneira possível. Nossa, que top, tem dia que sai do controle. Tem dia que sai do controle. Tem dia que eu falo, meu Deus, não sabe assim, entendi. Aí você para, respira, fala com Deus, Senhor, onde eu preciso agora daqui. Pastor, assim, por mais que a gente fale assim, né, eu vou manter equilíbrio em tudo, a nossa vida não é tão equilibrada assim. Tem hora que nós estamos priorizando alguma coisa. Se eu priorizo uma coisa naquele momento, alguma coisa vai ficar em falta. E aí é a gente tentar balancear para que você seja inteiro em tudo. Só que assim, você pode ser meia boca em tudo ou inteiro em tudo. E para ser inteiro em tudo, tem que ter tudo. Tem que dar tudo. Ontem mesmo, pastor, né, quando acabou o culto, eu cheguei em casa, já era quase 2 da manhã. Não, minto, perdão. Era uma meia-noite e pouco, assim, mas fui dormir quase 2 da manhã, né? Eu falei, Senhor, obrigado por esse dia, porque eu estou exausto. Mas o sentimento que eu tenho de obrigado porque o Senhor me permitiu fazer tudo isso é maravilhoso. Não tem preço a gente poder... Um ser humano como nós, alcançado por uma graça, por um Deus desse. E ainda dentro de tudo isso aí nos chama para ser pastor da igreja deles. Da igreja dele. Isso para mim mexe tanto comigo. Eu falo assim, mas quem sou eu para poder tamanha responsabilidade? É interessante que é um cansaço que te traz alegria, né? Demais. Um cansaço diferente, né? Demais. E cansaço no corpo, a gente para e dorme. Isso. Só que quando é na alma... Aí complicou o negócio. Quando é na alma, porque pastor cansa na alma, ser humano, a gente fala isso, pastor, mas o crente cansa, nossa, o cristão cansa, né? Mas imaginou se a gente não passasse por isso também? Como que a gente ia poder orientar outras pessoas? Pois é, pastor. O que acontece, né? O que eu tenho, assim, né? Talvez o senhor tenha visto mais, assim como eu já tive pessoas me falando sobre isso, de que o pastor ele não pode tirar férias, que o pastor não pode, que o pastor é um super-homem. E não é. É um ser humano. Como qualquer outro. Como qualquer outro ser humano, chamado por Deus para ter uma autoridade para fazer as coisas na casa do Senhor. Então, o que eu tenho visto, né? Eu glorifico a Deus pelo trabalho, pela família, pela igreja. E se Deus foi me colocando nesses lugares, é porque Ele encontrou em mim capacidade. O problema está aqui, né? Se eu forcei alguma porta dessa, porta que eu entro forçado, né, que Deus não me quer naquele lugar, mas eu queria muito, e dentro do ministério acontece muito, a gente falava no começo, né? Deus não te quer nesse lugar, mas você empurra tanto a porta que ela abre. E aí vai cansar. Mas não prospera. Não aguenta, né? Entendeu? Eu penso assim, olha, se não fosse algo de Deus, o homem não aguenta, ele não suporta. Não. Ele desiste. Ele desiste, mas desiste mesmo, assim como muitos já desistiram. E a gente sabe que é a graça de Deus que nos alcança. E o segundo ponto é a esposa do lado. Porque uma esposa que não compreende o ministério do marido é complicado. Eu já vi muitos pastores naufragar porque a esposa não entendeu o ministério. E Deus também coloca algumas pessoas do lado da gente na igreja. E o que Deus tem feito eu enxergar nos últimos tempos, porque eu já tive algumas vezes já pronto para deixar tudo mesmo. E Deus sabe mostrar de uma forma tão clara lá no Haiti. Deus tirou eu daqui, levou eu lá no Haiti para ele mostrar alguma coisa para a gente, muito forte, né? E aí Deus tem feito eu enxergar o quê? Tem muita gente que dá problema, né? Que te entristece, que fala, depois se arrepende e tal. E Deus tem me feito enxergar as pessoas que estão do meu lado. Mesmo que não seja a maioria. Mas aqueles que você fala, puxa, o camarada vestiu a camisa. Olha, eu posso não contar com A, B, C, D, mas essa pessoa eu posso contar, ela está sempre ali. E a gente até estava conversando sobre uma pessoa aqui hoje, que ela vai trabalhar 3 horas da manhã. Ela começa a trabalhar 3 horas da manhã. E tudo que tem na igreja ela participa. Ela está junto ali, sabe? Assim como outros irmãos, que eu não vou citar, né?
3 horas da manhã ela vai trabalhar. E sempre animada, sempre sorrindo, Meu Deus. né? Às vezes não tá muito legal, a gente já faz cara feia, né? A gente já, oh meu Deus, né? Mas então assim, Deus coloca algumas pessoas e é Deus dizendo o seguinte, ó, eu tô aqui. E é interessante como nos últimos dias o improvável tem frutificado, Uhum. sabe? Aquele que o nosso olhar, esse aí não dá nada. E a hora que você fala, meu Deus do céu, olha o que a gente estava perdendo e estava do lado. Meu A gente Deus. podia até matar o ministério da pessoa, a gente podia ter atrapalhado e a pessoa estava ali, Do lado. ó, com a boquinha, só dizendo o seguinte, eu tô aqui, ó, conta comigo. Pastor, sabe que nesses 4 anos Deus me deu a bondade, a graça de aprender? É que a gente, no caso, nós muitas vezes olhamos para o habilidoso. O cara habilidoso. Sim, tem talento, né? Habilidoso. Só que a gente muitas vezes olha para a mão, mas um cara habilidoso, dificilmente, mas ele não vai se tornar uma pessoa que a palavra que eu quero encontrar aqui, ele não, Tem a sua opinião formada a respeito de tudo, o né? habilidoso ele sabe que ele pode ir em qualquer lugar porque ele tem habilidade. Agora a pessoa que o coração dela é ensinável, talvez ele nunca vai ser tão habilidoso como aquele, mas o coração dele é ensinável. E talvez, o que eu aprendi, eu olho pro coração ensinável do que pra mão do habilidoso. Então eu prefiro lidar com uma pessoa que ela não é tão habilidosa, ela não é tão capacitada, mas o coração dela é ensinável. Porque essa pessoa pode vir se tornar um habilidoso, mas o habilidoso, dificilmente o coração dele se torna ensinável porque ele é habilidoso. Ah, quer dizer então que eu tenho habilidade e meu coração é ruim? Não é sobre isso. Não é nada sobre isso. É sobre eu entender que na igreja eu já errei, essa pessoa aqui tá tão pronta, tá aqui, não sei o quê, e tá perto de mim, mas muito perto de mim, alguém que não é tão pronto, não faz igual, mas tá com o coração ensinável. Aí quando eu aprendi que eu vou com esse aqui, não dou mais ou menos, mas esse aqui eu vou investir tempo, porque ele pode vir se tornar alguém que... Mas aí Com o coração já certeza. bate igual. Aí o coração bate igual. O coração tá batendo igual. Esse exemplo do coração bater igual é bacana. O coração tá batendo igual. Então eu tenho olhado muito assim, né? E Deus tem me surpreendido. Tem pessoas assim, né? Que a gente olha e fala assim, essa pessoa... Mas quando você começa a investir tempo, né, pastor? Assim, e nós como pastores, a gente precisa potencializar o que cada um tem. Se a gente conseguir, olha, potencializar o que a pessoa tem e deixar ela viver o ministério dela, a gente já, nossa, ganhamos demais já fazer isso. Então eu tenho olhado muito na igreja para pessoa que tem o coração ensinável, coração ensinável. O habilidoso, tudo bem, vai estar ali, mas a gente sabe que a qualquer momento ele pode ir porque ele é habilidoso. Mas tem um habilidoso também, cheio da unção de Deus, né? Sim, é isso. Que permanece firme também, né? Isso aí que acontece, pastor, né? Hoje, né, na nossa realidade, né, e principalmente pós-pandemia, não sei se o senhor percebeu também, o trânsito religioso ele aumentou demais. Sim. Trânsito religioso. Sim. Trânsito religioso. As pessoas, elas vêm e consomem tudo que essa igreja tem. Consome. O dia que ela não me atender mais, eu vou me entreter em outra. Consome. E, É bem isso. e ficam, ficam nessa ciranda, né? E não criam bases, não criam... Quando eu era criança, eu ouvia muito a frase, pedra que muito rola não cria limbo, né? Mas isso me faz lembrar o seguinte, sobre a habilidade e o ser de Deus de verdade, né? Diz que tinha uma banda que vinha tocar numa cidade, e aí o guitarrista disse que era muito bom. Diz que o cara era o cara, né? E aí diz que alguns jovens veio de uma cidadinha pequena e veio, pô, eu quero conhecer o guitarrista e tal. E aí eles desceram lá, tava o baixista, o guitarrista, batendo no baixo lá e tal. E eles, cara, falaram, pô, o cara não tá aqui. Daí eles foram lá perguntar, falaram assim, pô, fulano não veio? Veio sim, é aquele lá. O cara tava deitado no chão em lágrimas lá, dizendo para Deus ter misericórdia da vida dele, para que ele pudesse ser instrumento mais uma vez. Ou seja, ele imaginou encontrar o cara fazendo graça, e o cara, ele se tornou aquilo por causa do preço que ele pagava. A gente, né, precisa... a gente tá falando no começo, né, sobre posição e autoridade, né? Uma coisa... A posição, o homem te dá... Só que a autoridade é só a vida com Deus. Só a vida com Deus que te dá autoridade. E a gente, né, em todo esse processo, tanto de vir para cá de São Paulo, de estar à frente da igreja,
Nós vemos assim, quando você vê a mão de Deus, e a gente vai falar que é providência, alguns chamam de coincidência, mas para nós é providência de Deus. A gente fala assim, Senhor, como é bom estar na tua direção, por mais que a gente não entenda o caminho. Sim. Como é que pode eu, um cara de São Paulo, da Moca, que nunca quis nada, ser pastor em Cambé? Se você me conta essa história há 10 anos atrás, eu falo assim, não tem juízo. Tá louco, Não né? tem juízo, tá falando coisa que não tem, nem provável. Nem provável. Então, o que a gente vê nessa história, né? Tanto na igreja quanto na vida? Deus, ele continua no controle de todas as coisas, né? Amém. Deus está no controle de todas as coisas. E a gente está feliz demais e espero que a gente possa também caminhar e aprender com o Senhor também sobre missão. Vamos aprender juntos, né? Missão. Se for precisar, nós estamos aqui à sua disposição, pastor. Amém. Fala da família. Um abraço para a esposa, para os filhos. Fala o nome dos filhos. Quero mandar aqui um beijo para a Patrícia, minha esposa, a Isadora, minha filha, o Lorenzo, meu menino, o Bernardo, o meu caçula, para minha mãe, Marilê. Esteve conosco aqui. Pelo Glória, a equipe. Meu pai Glória a Deus. Tá lá em São Paulo, eu vou mandar para ele também. Link lá. Vou mandar para ele. Para a igreja lá também. A igreja, sabe assim, eu amo aquela igreja, como eu amo a igreja, homens e mulheres ali que, sabe assim, às vezes, né, pastor, a gente fala assim, vontade de desistir, mas você olha para aquela pessoa servindo com tanto, você fala, não posso. Tem pessoas ali nessa caminhada assim, que olhava assim, que vontade de parar, mas você olhava para aquele irmão, aquela irmã, aquela vontade, aquela disposição, você fala, eu não posso. Por causa de Deus, né, mas que são pessoas que te incentivam, né, que falam assim, nossa, vale a pena, vale a pena continuar. Toda vez que a gente, né, até falei, acho que no sábado que Deus me deu a chance de ministrar aqui na igreja, eu falei, Jesus no Getsemane precisou de um anjo do céu para confortar, consolar e incentivar ele. Então, nós precisamos, dentro do ministério, precisar de pessoas que muitas vezes o céu que manda, continua. Exatamente. Fica firme. A gente consegue entender isso, né? Que é coisa do céu, né? O céu mandou um anjo para Jesus, para Jesus. Precisou de um anjo dando força para ele no Getsemane. E a gente precisa de pessoas que é o próprio Deus que envia, como um anjo mesmo, como embaixador. Fala assim, continua, fortalece, vai, levanta a cabeça, continua. Porque a gente que fomos chamados para essa grande obra não pode parar. Glória a Deus. Não pode parar. A gente tem que continuar. E pastor, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Não sei se eu atendi aquilo que o senhor esperava, mas assim, é que minha vida é tão simples. Mas eu, antes da gente finalizar aqui, eu queria que você liberasse uma palavra, talvez, para uma mãe, para um pai que está passando agora, talvez com um filho, o que você passou. Se teve jeito para você, tem jeito para eles também, não é verdade? Tem. Então, libera uma palavra aqui para esses pais, para essa família. Olha, pai e mãe que vocês têm a oportunidade de ouvir esse vídeo, quero falar para você que não acabou. Nesse processo, talvez, que seu filho possa estar aí passando por droga, a bebida, a depressão. Nós sabemos também que hoje tem pessoas que elas se isolam num quarto, vivem, sabe assim, ela não é um dependente químico, mas é uma pessoa que se isolou da vida, que ela não quer mais nada com a vida. Um pai e uma mãe que não cessa de orar, um pai e uma mãe que não cessa de apoiar. Eu falei esses dias na igreja para uma mãe que me procurou, e ela falou assim, pastor, eu não quero mais saber, não sei o que. Eu falei, no dia que nós precisamos, no dia que uma pessoa precisa, nós lembramos de quem nos traiu, de quem nos amou. No dia que você precisa de alguém, você vai lembrar daquela pessoa que te traiu, ou você vai lembrar de quem está te amando. Você não precisa concordar. Ela pode entender que você não concorda com o que ela faz, mas você não deixa de amá-la. Não deixa de amá-la. Eu sei que talvez possa ser até meio assim, né, placê falar, mas o pai e a mãe que não deixa de amar um filho, independentemente da situação que ele tá, eu creio num Deus que restaura. Em todo esse meu processo, minha mãe, meu pai, as pessoas que estavam ali perto de mim, não deixaram de acreditar em mim. Sempre acreditaram em mim, por mais que eu mesmo não acreditasse em mim. Tem momentos em que a gente vai precisar corrigir, só que tudo que eu corrijo com amor faz diferença. Então, nesse processo que você pai, você mãe está passando com o seu filho agora, tenta entender o que ele está sentindo. Antes de criticá-lo ou pré-julgá-lo por aquilo que ele está vivendo,
Tenta entender o porquê daquilo. Ah, pastor, eu já tentei me aproximar, não vai, é fechado, não dá abertura, enfim. Então, um lugar onde eu entendo que ainda continua fazendo milagres é aos pés do Senhor. Amém. É aos pés do Senhor. Não deixa de orar, não deixa de estender a mão, não deixa de orar, estender a mão, é orar e mão estendida. Não tem uma chave, faça isso, não tem uma chave. Não tem. Não tem. Continua sempre sendo uma vida que você continua orando e estendendo a mão. É oração e estender a mão. Quantas vezes for necessário. Amém. Quantas vezes for necessário. E não é o fim. Eu vejo, né, que muitos pais, muitas mães desistem de uma caminhada porque são anos lutando, pastor. Às vezes são anos lutando, tentando, eu desisto. Não desista, não desista. Enquanto tiver vida, não desista. Deus ainda continua operando milagres. Deus é um Deus que continua operando milagres. Ele não ficou preso na história. Deus não está preso às páginas da Bíblia. Ele é um Deus que é vivo, poderoso e está operando até hoje e continua operando. Que Ele possa alcançar a sua casa com bondade, misericórdia e te fazer ver esse milagre na sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí não é também só para os filhos, pode ser talvez o teu marido, né? Sim. Ou a sua esposa. Serve, tá bom? Pastor, muito obrigado pela presença, Senhor. obrigado por esse bate-papo que foi muito edificante, muito obrigado, abençoado, muito interessante. Obrigado, Senhor. Né? Obrigado, Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, a sua empresa, a igreja que Deus confiou. E um abraço para todos os irmãos lá da Nações em Cristo. Que Deus abençoe. Qual é o endereço lá? Rua Noruega, 526, Cambé, Centro. Culto de terça às 8, domingo às 18h30. Ok, Vamos estar lá. Eu vou esperar o senhor agora também. tá bom. Jesus. Obrigado, viu? Obrigado, senhor pastor. Queridos, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Espero que vocês não desistam, tá bom? Nunca, jamais desistam. Deus continua o mesmo. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente, tá bom? Ó, só um recadinho. Você sabe que o propósito desse podcast, como a venda das camisetas, é para libertar famílias, cuidar dos órfãos. Então tá aparecendo aí as camisetas agora, você pode adquirir através do telefone 43, está aqui, ó, 991233350, tá bom? Não esquece do Triplo C. Curte, comente, compartilhe, mande para outros, entra também no nosso Instagram lá, ó, dá um joinha lá assim, tá bom? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Obrigado, pastor, que Deus continue abençoando poderosamente. Obrigado à equipe, ao Felipe, obrigado a Cris, obrigado. Beijo no coração de vocês e até a próxima, se o Senhor permitir. Fiquem na paz. Glória a Deus.